Há 20 anos atrás, exatamente abril de 1963, era encerrada no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, uma experiência piloto de alfabetização utilizando o método do professor Paulo Freire. O programa Memória Viva, da sua TV universitária, mais do que um programa, parte integrante do Projeto Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entrevista hoje este professor, o professor Paulo Freire. Conosco nesse depoimento, um pesquisador e um estudioso, aliás, um dos poucos que realmente souberam, através de seus trabalhos, de seu trabalho, interpretar a obra de Paulo Freire, o professor Celso Beisigel. Professor Paulo Freire, como foi que o senhor começou a sua vida de professor? Bem, antes de começar a responder a tua primeira pergunta, eu tenho a impressão que seria imperioso que eu dissesse a quem me vê e quem me ouve hoje ou amanhã de uma certa satisfação, de uma certa alegria bem comportada, que eu sinto ao voltar hoje, exatamente hoje, há 20 anos, quer dizer, no dia que faz 20 anos que eu andei aqui em Angicos, e depois disso não vim mais, realmente. Fiz todo o esforço. O Celso pensava que eu teria passado por aqui durante 63 ainda, mas não deu. Quer dizer da alegria que eu tenho de passar por aqui como brasileiro, mas sobretudo como nordestino. Quer dizer, seria impossível, admitindo que por uma razão qualquer eu pretendesse me esquecer do Nordeste e pretendesse renunciar à minha nordestinidade, eu teria necessariamente de considerar esse esforço como o meu maior fracasso. Quer dizer, eu não poderia fazer isso. A nordestinidade em mim é uma nota do meu ser. Inclusive, é ela que me faz. E passar aqui hoje, entende? E ter passado esse dia inteiro nesse encontro que eu acho que... Não porque foi um encontro que viu a experiência de Angicos, mas porque que viu outras experiências fundamentais na vida do país, que se deram aqui nesse estado também, nesse pedaço do Nordeste. Quer dizer, estar aqui hoje é uma satisfação imensa, e eu queria dizer dela a quem me vê e quem me ouve. E te agradecer por me trazer aqui com o Celso, entende? Eu concordo inteiramente com o que tu disseste, e fico muito contente de Celso estar aqui também, porque eu acho que Celso, apesar de moço ainda, e que Deus o ponha durante muito tempo ainda moço, é um homem a ser fixado também já, a ser gravado. Eu quero te agradecer essa oportunidade de bater esse papo contigo. E agora vamos tentar a resposta. Tu me perguntas como é que foi se dando em mim, essa coisa chamada educador. Evidentemente que ninguém nasce como tal. Essa história de dizer que o educador nasce feito é uma expressão de um certo fatalismo diante da existência. Ninguém nasce feito. Todo mundo se faz ou não se faz. Então há uma série de coisas que te condicionam, que te levam, que te desafiam, que te motivam na tua própria prática a uma configuração harmoniosa da tua opção. Que isso que se chama de vocação. No fundo é isso. E em mim isso começou, talvez eu pudesse te dizer que isso começou em mim na infância mesmo. Na minha relação, por exemplo, muito dialógica com meu pai, com minha mãe, no testemunho
humano deles, na pedagogia deles. E é incrível quando eu começo a pensar sobre isso, Celso. Afinal, meu pai e minha mãe eram do século passado. Eu nasci em 1921, portanto, no começo desse danado desse século de hoje, que está se acabando. E meu pai e minha mãe tinham procedimentos antecipados, realmente. Né? Procedimentos que eu assinaria, né? Enquanto pai também. Quer dizer, essa coisa me marcou muito, né? Como me marcou a maneira como eu aprendi com eles, como eu aprendi na minha primeira escolinha, etc. Agora, a primeira experiência minha de ensino, minha primeira prática docente, se deu exatamente quando eu devia ter aproximadamente 17 anos, por aí, não, 18, tenho uma impressão. Às vezes a data escapa um pouco para lá, um pouco para cá. E que coincidiu com o momento em que eu comecei a poder comer mais. Porque eu tinha passado uma fase de primeira infância, começo da segunda infância, muito dura com relação à possibilidade de comer. E andei tendo umas fomes que... Quer dizer, a minha infância não foi uma coisa assim tão dramática quanto a de milhões de crianças do Nordeste, hoje pior ainda do que ontem, pior do que no meu tempo. Mas foi uma infância um pouco dura. No momento em que eu comecei a comer mais, em função do trabalho que meus irmãos mais velhos, porque eu era o último da família, e na medida em que eles puderam, através do seu trabalho, trazer um pouco de dinheiro mais para casa, então eu comecei a comer mais. E quando eu comecei a comer mais, eu comecei a ter aquele deslumbramento, quer dizer, eu comecei a entender as coisas que eu não entendia antes. E isso me levou a estudos assim sistemáticos da língua portuguesa, com amorosidade e intensa curiosidade. Eu estudava às noites, quase todas, né? E eu me lembro que era uma delícia para mim, porque quanto mais eu estudava, mais eu entendia o que eu estava estudando. Então foi exatamente aí que inclusive que eu entrei em contato com Saussure, né? Que eu estudei Matoso, o famoso paulista, o introdutor de todos esses estudos linguísticos entre nós. O Fäusler, por exemplo. E aí eu comecei a dar aula de língua portuguesa, sabe? Particularmente, no começo, para ir ganhando um dinheirinho e dando minha cota também em casa. Não? Bem, esse começo do meu magistério particular, de aulinhas de 2 cruzeiros, de 5 cruzeiros na época, não? Ao mês, não? E que financiavam o meu cigarro, e ajudavam minha velha a mandar lavar minha roupa, não? A pagar, etc. Essa primeira experiência realmente me enraizou no magistério e na prática pedagógica, e nunca mais dela saí. Entende, Celso? Quer dizer, eu não fui outra coisa na vida. Como tu já sabes que eu te contei, a minha primeira tentativa de advogado foi um negócio maravilhoso. Não, porque eu desisti da causa e mandei o rapaz embora, não, e disse, vai procurar outro advogado, que eu não aceito isso. Quer dizer, foi assim que... Agora, claro, essa coisa se deu em mim, etc. Mas você sabe que há um outro dado que me fortalece nisso, foi eu encontrar um dia a Elza numa esquina de rua. Eu sempre digo que ninguém marca encontro com o amor, não, quer dizer, esse negócio do amor acontece, tem sua razão, não? Tem sua razão. A gente se encontra na esquina, numa esquina qualquer da existência, não? Mas a gente ninguém encontra apenas porque é também encontrado ou não encontrado. É impossível encontrar sem ser encontrado. Então acontece que numa esquina qualquer da vida eu encontrei com a Elza, ela me encontrou. E deu certo o encontro. Quer dizer que... E a Elza era uma excelente educadora, sabe? Da pré-escola também, como a filha hoje. Né? Mas eu acho que a filha até ganhou para ela, sabe?
que ela não me ouça. E a Elza me traz assim para dentro de mim, para dentro da vida, entende? Me traz um baita testemunho, não, de coragem, de luta e de amorosidade, entende? Ao educando. E ela estando tendo uma experiência que eu não tinha, que eu nunca tinha tido, que é uma das minhas deficiências, que o Frené não teve, é que eu nunca fui professor primário. E tu has de convir que não dá mais para hoje você. Porque não dá mais, lamentavelmente. Mas é uma lacuna, Celso, na minha vida, de educador. É não ter passado. E eu gostaria que as professoras jovens ou mais velhas que estão me vendo e ouvindo, e que são professoras primárias do chamado primeiro grau, me ouçam dizendo que uma das minhas frustrações e das minhas limitações é não ter sido professor primário. Agora, mas eu queria dizer a elas, num parênteses, que não vão nessa história de quererem convencê-las de que magistério como é que diz, é sacerdócio e que então a gente deve ser humilde e esperar que as coisas aconteçam. Não, magistério não é sacerdócio, é prática pedagógica, é prática política, e dizem isso para vocês não brigarem pelos salários, mas briguem pelos seus salários, entende? Acaba para esse negócio de sacerdócio que é conversa fiada. Mas eu não tive esse pedaço, essa dimensão. Daí, depois dessas aulas particulares, onde eu me fui formando, realmente, e a presença da Elza, então, aí começa todo um processo muito autodidata também, não? Que foi a do meu encontro, a do meu desvelamento de obras pedagógicas, entende? Que eu ia eu mesmo situando, etc. Até que, em certo momento, eu passei a dar aula aí como professor mesmo, mas em ginásios, entende? Então eu dava aula de língua portuguesa, sintaxe da língua portuguesa. E eu tinha uma amorosidade por aquilo, sabe? Um gosto naquilo, quer dizer, no fundo era a minha cachaça, entende? E eu aprendi enormemente, entende? Dando aula. Eu, por exemplo, há um grande professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, professor Cláudio Souto, que dá cursos também em universidades alemãs, se não me falha a memória, de Direito Comparado, inclusive. E o Cláudio foi meu aluno, o Cláudio Souto foi meu aluno quando ele tinha 10 anos para 11. E era um aluno brilhante, quer dizer, ele já anunciava o extraordinário pesquisador no campo do jurídico, que é ele hoje. Mas eu me lembro de um negócio que ele nem sabe, talvez ele nem saiba de que eu me lembro disso. Eu me lembro de uma carta que ele me fez quando eu estava no exílio, recém-chegado, em Santiago do Chile. Ele estava dando um curso na Universidade Alemã e soube que eu estava no Chile, descobriu o endereço e me fez uma carta linda, me dando solidariedade, e em que ele dizia: Paulo, você ensinou a mim mais do que a colocação do pronome certo. Você ensinou a mim a aprender. Quer dizer, são esses momentos também gostosos da prática nossa de professor. Momentos que o Celso deve também ter tido já aos montões na Universidade de São Paulo, onde ele ensina. Eu mesmo já ouvi de alunos dele coisas assim, em São Paulo. Quer dizer, foi assim que eu comecei, quer dizer, a vida se ofereceu a mim, ou ofereceu a mim algumas hipóteses, e eu caí nessa, entende? Eu até diria melhor, eu fiquei de pé nessa, não caí. Né? E é isso que eu sou até hoje. Daí professor de História, depois História da Educação. E nesse instante, as primeiras codificações através de imagens, de quadros, de figuras, né? Terá sido isso que induziu o seu trabalho para aquele aula da cultura?
E juntando inclusive com aquela famosa história que o senhor sempre conta do seu filho que ia numa rua e viu o cartaz Nescau e o menino de repente canta Nescau, Nescau, mas o menino tinha 3 anos, não poderia ler. Como foram esses primeiros instantes da sua descoberta do método? Olha, eu tenho impressão, sabe, eu nunca tinha refletido sobre isso, mas eu tenho a impressão de que há algo melhor, certa preocupação minha com relação ao problema da educação, inclusive como uma totalidade. Isso tem que ver também em um certo momento dos meus estudos, e mais adiante se estende até essa história que você fala agora da codificação, isso, aquilo. Não tanto por causa de ser professor de História e Filosofia da Educação, mas em certo momento de minhas buscas no campo da linguística, por exemplo, aí como absolutamente autodidata, entende? Sendo convidado por aquilo, minhas leituras, de repente eu me encontro com problemas de teoria de comunicação em linguagem. E foi exatamente isso que me deu, inclusive isso, teve assim do impacto que se desdobra, não? Com 2 repercussões. Uma foi a decisão de, a partir daí, da compreensão da comunicação, entrar na educação mesmo. E a outra foi a de continuar certos estudos, certas leituras no campo da linguagem, numa compreensão em torno da linguagem, da língua, os signos linguísticos. O problema alguns desses aspectos de que eu falei hoje, por exemplo, nesse encontro, que me levaram diretamente depois ao método, ao chamado método. Eu me lembro, por exemplo, de umas conversas que eu tive com linguistas em São Paulo e em Brasília, creio, naqueles anos 63, há 20 anos atrás, em que eu começava a ser conhecido, e em que um deles um dia me perguntou que cursos, onde eu tinha feito um curso de linguística, quer dizer, e eu não tinha feito nenhum, quer dizer, eu tinha meus estudos assim de aventureiro intelectual, entende? Quer dizer, isso é que chega depois no problema da codificação, que por sua vez também está fortemente ligado a toda a questão da relação entre, no ato de conhecer, não? Da relação entre o que a gente chamaria de contexto teórico, não? Em que você toma distância do concreto para poder entendê-lo, e a relação entre esse contexto teórico e o contexto concreto em que os fatos se dão. A codificação é a mediadora desses 2 contextos que, no fundo, se interpenetram dialeticamente. Quer dizer, a codificação ajuda a abstração do concreto para ser alcançado o concreto através dela. Não? A codificação, enquanto representativa de um aspecto da realidade, se entrega à curiosidade do alfabetizando ou alfabetizado, como abstração do concreto a que ela está referida. Não? É como se fosse um conceito, mas só que muito concreto realmente, porque ela, inclusive, é a fotografia do concreto ou o desenho do concreto. De maneira que isso, o problema os certos estudos meus em torno do ato de conhecer também tem que ver com isso, entende? Agora, é claro, o problema da cultura que você se refere, a preocupação muito grande, tinha que ver com história realmente, indiscutivelmente isso, mas tinha muito que ver com a questão do fatalismo
que a gente encontra nas massas populares brasileiras, e não só brasileiras, obviamente, mas em toda a área submetida a forte nível de repressão. E o fatalismo é uma expressão, é uma espécie de válvula, não é? Se não fosse a postura fatalista, seria um desespero absoluto, porque o que é que o fatalismo faz para ajudar o fatalizado a aceitar, a sobreviver? É que o fatalismo através do fatalismo, ele ganha uma razão suficiente para o seu estado de miséria, que ele acha que é irremovível. Agora, você imagine se o cara não tivesse essa postura fatalista como uma apreensão que é social e não só individual, e não encontrasse o caminho de superar, seria um negócio realmente trágico. Quer dizer, o fatalismo, inclusive, é um mecanismo necessário de defesa. Então, o conceito de cultura, que eu tentei introduzir naquela época, era uma tentativa, como eu disse hoje também no encontro, era uma tentativa de mostrar aos grupos de alfabetizandos que se o ser humano é capaz de transformar uma realidade natural que ele não fez, então ele tem condições, pode-se não saber quais as condições no momento, mas ele tem condições de transformar a realidade que é feita pelo ser humano, que é a realidade cultural e a realidade histórica, a política, etc. Quer dizer, isso funcionou em muitos casos. Né? Quer dizer, eu não sei se te satisfaz a resposta ou se tu gostarias que melhor. Andando um pouco no tempo, vamos chegar a Angicos. O convite para a sua vinda a Natal, como é que isso foi formulado? Como foi que o senhor aceitou esse convite? Os primeiros relacionamentos com o Natal? O Calazans, na época, era secretário de Educação do Rio Grande do Norte, e ele teve uma informação qualquer, não sei de quem, não mais, de que no Recife eu estaria buscando, pesquisando, fazendo essa coisa toda. E me procura para discutir essa possibilidade de fazer uma experiência piloto relativamente grande aqui. E eu disse, bem, se faz um convênio através da Universidade do Recife e a sua secretaria, portanto o governo, desde que haja umas exigências que eu coloco, então não há por que não fazer a experiência. Não. E uma das exigências que eu fazia era a de que as nossas relações se travariam entre universidade e Secretaria de Educação, e não através de nenhum representante da Aliança para o Progresso. A minha tese era a seguinte: eu não aceito coisa nenhuma da Aliança para o Progresso, mas não tenho nada contra usar o dinheiro que ela pensa que é dela, mas que não é, porque no fundo o dinheiro da Aliança para o Progresso era o dinheiro que voltava para o Brasil, ainda mais em termos de favor, mas o dinheiro nosso, senhor, o dinheiro nosso, o dinheiro dessa área subdesenvolvida, que não é subdesenvolvida só porque é explorada, dominada, entende? Então, por que não aproveitar esse dinheiro no retorno para a gente, desde que a gente assegurasse o que a gente pudesse fazer com ele? Quer dizer, a minha posição era essa, entende? Se eu tenho autoridade sobre o que se vai fazer no projeto, eu não quero saber se esse dinheiro vem da Aliança ou se vem do japonês. Aliás, na hora da assinatura do convênio, tem uma frase de Calazans que exemplifica muito bem isso. Acabou-se a aliança e começou o progresso.
Porque essa era a minha posição. É claro que eu não era ingênuo, eu sabia que cedo ou tarde iria ocorrer o que esse autor, hoje citado pelo professor Baizigel, diz no livro dele. Quer dizer, a Aliança para o Progresso descobriu muito antes dos acontecimentos de abril de 64 que não era mais possível financiar dinheiro para usar o método aqui. Entende? E isso está dito no livro do cara, só que lamentavelmente esse livro não foi traduzido para nós aqui, né, para o Brasil. Bem, então eu fiz umas exigências, como eu me lembro que até o Calazans me disse, bem, mas eu não posso responder, dizer sim ou não, porque isso depende do governador do estado. E eu vim aqui e conversei com o governador e coloquei as exigências, quer dizer, eu não admitia uso politiqueiro da experiência, do projeto, e eu exigia que a coisa ficasse nas mãos da liderança universitária. E o líder da liderança era exatamente o Marcos, não, em quem todo mundo tinha o dever de acreditar, não era a favor. E o governador aceitou, e eu disse, governador, se qualquer um desses pontos, desses pontos for desrespeitado, eu largo o estudinho e dou uma entrevista dizendo o que houve. Quer dizer, para mim isso era muito fácil, inclusive, sabe? Não era até petulância minha, não. Arrogância, nada disso. É que, na verdade, eu não tinha nenhuma intenção de sair candidato a coisa nenhuma. Naquilo tudo, entende? Então, eu não tinha interesse, eu não queria emprego nenhum. Eu era um professor universitário e acabou-se. Eu não estava precisando do governador para me dar emprego, para dar coisa nenhuma. Eu não ganhei um tostão naquele tempo, porque essa era outra imposição que a gente fazia. Isso, ninguém recebeu o dinheiro da aliança. Nem o senhor, nem os estudantes. Os estudantes deram um duro. A única coisa que os estudantes também, se não dessem, não era possível. Porque eles não podiam viver. Foi a despesa com o alimento de vocês. Que também, então, era... Vocês ter sanduíche lá. Foi a única coisa. Bem, transporte também. A moçada não podia ficar lá. Tinha que ter um mínimo de infraestrutura, né, para eles e não era possível que eles fizessem isso. Né? Mas era isso. E foi isso em síntese. Né? Paulo, o seu encontro com Angicos, as aulas, o que ensinar ao homem que diz, como de Florianópolis, que tem a escola do mundo? Tudo o que eu fiz em termos de educação popular e de aprendizado dessa educação popular, o que eu fiz dos discursos, como os discursos populares me foram tocando, mas como também eu demorei a me dar a esses discursos. Você veja o que é o poder ideologizante que a gente vai guardando dentro da gente. Eu nunca esqueço, por exemplo, e digo isso a vocês aqui com muito humor, até porque é bom que um jovem qualquer, político, né, me ouça e veja que é bom a gente rir da gente. Não? Ai do homem e da mulher que não tenha coragem de rir de si mesmo. Eu me lembro de uma noite em que eu fazia um discurso, Celso, aos pais de alunos das escolas primárias que eu dirigia, uma área proletária do Recife, chamada Vasco da Gama. E eu falava, nunca esqueço isso, sobre veja bem, o código moral da criança em Piaget. Minha Nossa Senhora. E necessariamente fazia as minhas críticas à repressão, à violência das surras, disso. E quando eu terminei, eu já disse isso a ti até, sabe? Quando eu terminei, um operário levanta-se lá e diz: muito bonito o discurso do doutor superintendente. Era superintendente. Doutor, eu não conheço a casa onde o senhor mora, mas vou me arriscar a descrever ela.
O senhor deve morar numa casa que primeiro está sorta dos dois lados. Uma casinha independente no terreno. O senhor deve ter um quarto só do senhor e de sua mulher. Quantos filhos o senhor tem? Eu disse, 2 meninos e 3 meninas. Ele disse, um quarto para cada menina e no mínimo, então, um quarto para os 2 meninos. Dentro de casa. Rapaz, parecia que ele tinha ido lá. Era isso mesmo. Tem um banheiro, o senhor tem essas coisas todas que liga na eletricidade e que faz, derrete as coisas e espreme. É exatamente a linha Arno. Desculpa eu estar fazendo propaganda, porque eu nem quero fazer propaganda deles. Mas bem, o senhor descreveu a minha casa e disse o seguinte, quando o senhor chega de noite, o senhor sai de manhã, seus filhos tomam banho, comem, se tem uma doencinha o médico vem. De noite, quando o senhor chega, eles estão bem porque eles comeram, eles estão felizes, estão de roupinha limpa. Então o senhor pode falar com eles, o senhor pode beijar eles, perguntar como foi o dia na escola. Quando dá assim 7 horas, eles vão dormir direitinho, não apuqueta a cabeça do senhor, nadinha. Agora a casa de nós, senhor doutor, não é essa não. A casa de nós é uma casa que tem uma sala só e nós dormimos tudo dentro ali. Tudo misturado. Os meninos não comem, os meninos não têm água para tomar banho, os meninos não têm doutor, os meninos não têm nada. Quando eu chego do trabalho de noite, doutor, os meninos estão uns danados porque estão com fome, estão cansados, estão irritados. Mas acontece que no outro dia, às 4 horas da manhã, a fábrica me acorda. É, porque as fábricas nesse país acordam as comunidades todas com seus apitos. Elas se dão o direito de despertar uma cidade apitando, porque está chamando aquilo que lhes pertence, que é a mão de obra, que é a força do trabalho. Ele disse, agora o senhor vê, se na sua casa não existisse diálogo, o senhor merecia todas as críticas. Mas ter diálogo lá em casa, doutor, não dá. Porque o que eu preciso é de dormir e aí eu bato nele para se calar, para se acalmar e eu dormir. Bem, eu ouvi vários desses discursos. E eu voltava para casa e dizia, poxa, mas não é possível. Como custou? Você veja, então, que quando a gente fala, por exemplo, na importância da posição de classe do educador, na importância que o educador tem de refletir sobre a sua própria posição de classe, aí vem um bando de gente churumingas e diz, está vendo, já está usando uma expressão marxista. É comunista esse velho danado, quer comer gente de bife. Nada disso, entende? Quer dizer, é preciso ser um pouco mais sério, é preciso ser um pouco mais rigoroso, é preciso ser um pouco mais decente, para acabar com essa mania de estar dizendo que todo mundo é comunista porque pensa correto. Ora, Deus meu, sabe? Tu sabes que essa coisa já está me transbordando, sabe? Me transbordando. Acontece que Marx, olha, um dia em 63 eu li uma entrevista maravilhosa de um teólogo brasileiro, um padre mineiro, esqueci do nome dele agora, um grande amigo meu, e como televisão é tempo, não dá para corrigir depois, eu estou esquecido do nome dele. Pois bem, ele me perdoe. Eu li uma entrevista dele que abalou o Brasil daquela época, em que ele dizia, eu não vou errar só porque Marx acertou. Entende? Mas é isso. Quer dizer, eu insisto nessa coisa, que o educador e a educadora se vejam, se analisem, se descubram na sua prática. E eu passei anos para descobrir também, Celso, que a razão dos meus espantos, quando um homem do povo
me dizia coisas assim extraordinárias, entende? Definições rigorosas no campo das ciências sociais. E eu contava isso depois aos meus amigos, e eu e os meus amigos nos espantávamos. E por que eu nunca me espantei quando isso era dito por um professor colega meu, ou um estudante universitário? Então, por trás do meu espanto estava também a ideologia dominante morando em mim, apesar da minha opção popular. Então, tu sabes que depois que eu descobri isso, nunca mais me espantei com sabedoria do povo. Eu me espanto hoje é quando o povo não expressa a sua sabedoria, e eu procuro saber a razão que está por trás agora para inibir essa sabedoria. Porque eu descobri a razão de ser disso tudo. Puxa, mas eu já falei demais. Celso, diz um pouco também de ti. Eu me lembro de Celso. Vou dizer a vocês, até para ajudar isso, eu me lembro de Celso. Vamos ver se a minha memória funciona. Eu conheci Celso Beisígel, um jovem. A cara de ontem anunciava a cara de hoje, como a de hoje me faz lembrar de ontem. Mas faz isso 21 anos aproximadamente. E Celso, se não me equivoco, o meu primeiro encontro contigo foi no aeroporto de São Paulo. Não, Paulo. Ou então foi no Instituto, o INEP. No hotel também da no hotel, né? Amém. Em que me apresentaram e eu olho e vejo aquele moço verde que simplesmente me diz: olha, eu estou interessado em saber o que é isso que você está fazendo, estudar isso. E o Celso começou a estudar isso, sabe? E até hoje o Celso estuda isso. E você vê pela obra dele, eu não tenho dúvida, o trabalho do Celso é realmente, eu não quero fazer aqui propaganda, porque inclusive diz que isso não pode, mas o livro do Celso Beisígel é um livro de uma seriedade realmente enorme. Não? E porque, inclusive, ele transborda, quer dizer, nas tuas análises tu vais além. Não? E além das coisas factuais, dos fatos, disso, quer dizer, tu acompanhas o movimento de algumas dessas ideias, eu acho. E daí em diante ficamos separados 16 anos, mas nunca esquecidos um do outro. Mas voltando a Angicos, para a gente poder sair do Rio Grande do Norte para a sua vida no mundo. Quando você chegou em Natal para aquele curso de preparação dos coordenadores, nos falava de uma experiência que teria iniciado em Recife. A sua empregada em Recife, isso foi citado nas aulas de preparação dos coordenadores, mas eu quero levar isto a Angicos já. Então você chegando em Angicos e um dos coordenadores, ou Paulo, correndo para lhe receber, aquilo que você dizia é verdade, acontece aqui mesmo. Exato. Como foi isso? Foi assim um negócio bonito esse, realmente, não? No momento eu não me lembro mais de que coisas foram as que ele constatou, não? Mas ele estava assim com aquela alegria, sabe, de quem encontra uma coisa que se dizia que existia, mas que se tinha dúvida em torno de se existia ou não, e o sujeito de repente encontra e diz: puxa, existe mesmo, entende? E ele correu realmente para mim. Quando eu fui descendo do carro, ele correu ao meu encontro. E se ele estiver por aqui hoje e me vir, quando me vir nesse programa, talvez ele se lembre disso. Não me lembro do nome dele, nada. Mas ele então me abraçou e disse: Paulo, o que você disse no curso nosso existe mesmo. Quer dizer, eu estou convencido. E possivelmente seriam algumas afirmações também que eu fazia nos papos já com jovens naquela época,
em torno da capacidade de saber que o povo tem. Puxa, basta estar vivo para conhecer. Não? E combatendo certo tipo de elitismo, segundo o qual só quem sabe é intelectual, né? Isso é um negócio milenar, não? Quer dizer, quem intelectual é que sabe, o povão não sabe. Devia ter sido algo nessa linha, assim. Algum encontro com um aluno, Manuel Reis, por exemplo, Dona Maria Hermínia, aquela velha de 72 anos que aprendia ao lado da filha? Na época, Sim. sim, eu tive vários encontros aí desses, naquela época, de conversar, sabe? Me lembro também da emoção com que a Madalena me contou um dia, que na visita que eu fiz, que uma aluna do círculo em que ela estava a convidara para cear em casa dela. E Madalena foi, e a ceia dela, que a Madalena me disse que tomou com ela com muita alegria, era um prato com água quente e uma espinha de peixe dentro, e o outro prato da mesma forma, e 2 colheres. E a Madá então tomou a água quente com a espinha do peixe dentro. Isso, eu vou até perguntar a Madalena se ela se lembra disso. Isso foi um jantar para o qual a Madalena foi convidada. Agora você veja que coisa maravilhosa, sabe? Essa disponibilidade ao afeto, sabe? Ao querer bem, que a gente encontra nessa região também. A senhora, por outro lado, um pouco, sabe, desculpe até os telespectadores, eu vou usar uma expressão assim muito acadêmica agora. Essa senhora me parece um exemplo muito bom, por exemplo, de um idealismo pré-Hegel. Quer dizer, um idealismo tão subjetivista mesmo, não tão exageradamente subjetivista, de tal maneira que a consciência é a que cria o real, que ela criou um jantar na cabeça dela. Entendeu? A consciência criou o jantar e ela jantou e ofereceu esse jantar. Quer dizer, essa foi também parte da experiência de vocês, que isso se deu com a Madá, deve ter que se dar com outros de vocês também, naquela época. Mas no fundo eu acho que foi um momento, sabe, um momento realmente bonito. Quer dizer, há algo que inclusive é muito difícil para um relator daquilo dizer, tocar, que é exatamente essa coisa mais por dentro, entende, Celso? Que o pesquisador não vai encontrar, entende? Essa dimensão assim mais existencial, mais amorosa, entende? Que o pesquisador vai para lá examinar os resultados, se o cara fez tatetitotu ou não fez, entende? Ou então o examinador vai saber se o governador Luiz Alves era um governo da UDN, então esse método necessariamente, e esse trabalho, essa experiência de Angicos, se deterioraria, porque ela no fundo servia à ideologia dominante. Quer dizer, tenha paciência, não é isso. Não é isso. Entendeu? A história é mais do que isso. Eu fico, às vezes, meu querido Celso, quando eu ouço certo tipo de análise, de crítica, eu fico dizendo, ai, se eu fosse história agora. Eu me vingava desse cara, dava-lhe uma lição. Mas é que eu não sou história, eu sou homem, eu sou feito por ela, ao fazê-la. Mas essa turma se esquece às vezes disso. Entendeu? Quer dizer, eu acho que há algo que nem tu captas, nem eu, nem tu que estiveste lá, não significa que não possa um dia ser captado, mas é esse movimento interno da existência dentro daquele espaço e daquele tempo, da existência de 360 pessoas. É esse comércio da existência ali dentro.
é essa sopa de água quente com uma espinha de peixe dentro, que tem muito por trás dela para se entender enquanto realidade desse país. Mas como está fora do esquema avaliador, então a gente não pega. Mas, Paulo, alguma dessas coisas que estão por trás do que a avaliação das pesquisas não indicaram, nem indicam. Eu me lembro de uma história do secretário de Educação, Calazans, descendo de um teco-teco em Angicos, passa por um caçador de espingarda nas costas, bornal. Alguma novidade? Tem muita, doutor, tem educação, e eu estou aprendendo a ler e escrever. Agora é um negócio danado, eu pego a espingarda, aponto para a caça e fico formando o nome do bicho na cabeça, eu aperto, erro. E depois tem o caso do que fez o discurso na última aula, do seu Antônio, que num improviso belíssimo, de menos de 5 minutos, ele disse naquele tempo atrás, ver o presidente Getúlio Vargas matar a fome da cabeça, que era fácil de curar, né? Hoje vem o presidente João Goulart, aliás, Vossa Majestade, Vossa né? Majestade. Matar a fome da cabeça, que é o do que nós precisamos. Paulo, a importância de Angicos depois da experiência. Angicos passou a ser mais importante do que a própria experiência? O que é que você Olha, eu acho que uma das importâncias de Angicos, e de alguma coisa que veio antes de Angicos, como pesquisa, e de algumas coisas que vieram imediatamente depois de Angicos, eu acho que Celso, hoje de tarde, nos debates, deu uma resposta que eu gostaria de citar aqui agora e que me parece muito lúcida, assim, e que seria mais ou menos o seguinte: não foi assim que ele disse, mas eu acho que eu não vou trair o espírito, né, do que ele disse. Vamos admitir que em Angicos não tivesse aprendido coisa nenhuma ninguém, tivesse havido uma dificuldade enorme do aprendizado do Tateti Totu, o que seria lamentável. Vê bem, nós não estamos dizendo que seria ótimo isso, mas estamos dizendo que vamos admitir que tivesse havido isso, um aprendizado bem mínimo. A tese do Celso hoje de tarde era a seguinte: é que há, porém, algo, mesmo reconhecendo o fundamental da eficiência disso, e, portanto, da busca de ser mais eficientes, aí, do ponto de vista técnico, o fundamental, dizia Celso, é que depois daquelas primeiras experiências, nunca mais foi possível no Brasil a ninguém, inclusive ao poder do Estado, voltar às concepções e às práticas da educação de adultos, da alfabetização de adultos dos anos 40 e dos anos 50. Quer dizer, eu acho que essa análise de Celso realmente bate com a história. É isso mesmo. Quer dizer, e tem mais, hein? Nunca mais foi possível voltar àquelas práticas e àquela compreensão na América Latina. Não é só no Brasil. Quer dizer, deu-se uma espécie assim de salto qualitativo. Até as práticas pouco ou nada progressistas tiveram de reformular-se também no campo da educação de adultos. Eu acho que isso é um dos tais transbordamentos de que eu falava hoje, quando eu disse que um dos defeitos nossos acadêmicos ao avaliar um objeto
Por exemplo, Mas, Paulo, alguma dessas coisas que estão por trás do que a avaliação das pesquisas não indicaram, nem indicam. Eu me lembro de uma história do secretário de Educação, Calazans, descendo de um teco-teco em Angicos, passa por um caçador de espingarda nas costas, Bornal. Alguma novidade? Tem muita, doutor, tem educação, e eu estou aprendendo a ler e escrever. Agora é um negócio danado, eu pego a espingarda, aponto para a caça e fico formando o nome do bicho na cabeça, eu aperto, erro. E depois tem o caso do que fez o discurso na última aula, do senhor Antônio, que num improviso belíssimo, de menos de 5 minutos, ele disse naquele tempo atrás, ver o presidente Getúlio Vargas matar a fome da cabeça, que era fácil de curar, né? Hoje vem o presidente João Goulart, aliás, Vossa Majestade, Vossa né? Majestade, matar a fome da cabeça, que é o do que nós precisamos. Paulo, a importância de Angicos depois da experiência. Angicos passou a ser mais importante do que a própria experiência? O que olha, eu acho que uma das importâncias de Angicos, e de alguma coisa que veio antes de Angicos, como pesquisa, e de algumas coisas que vieram imediatamente depois de Angicos, eu acho que Celso, hoje de tarde, nos debates, deu uma resposta que eu gostaria de citar aqui agora e que me parece muito lúcida, assim. E que seria mais ou menos o seguinte: não foi assim que ele disse, mas eu acho que eu não vou trair o espírito, né, do que ele disse. Vamos admitir que em Angicos não tivesse aprendido coisa nenhuma ninguém, tivesse havido uma dificuldade enorme do aprendizado do Tateti Totu, o que seria lamentável. Vê bem, nós não estamos dizendo que seria ótimo isso, mas estamos dizendo que vamos admitir que tivesse havido isso, um aprendizado bem mínimo. A tese do Celso hoje de tarde era a seguinte: é que há, porém, algo, mesmo reconhecendo o fundamental da eficiência disso, e, portanto, da busca de ser mais eficientes, aí, do ponto de vista técnico, o fundamental, dizia Celso, é que depois daquelas primeiras experiências, nunca mais foi possível no Brasil a ninguém, inclusive ao poder do Estado, voltar às concepções e às práticas da educação de adultos, da alfabetização de adultos dos anos 40 e dos anos 50. Quer dizer, eu acho que essa análise de Celso realmente bate com a história. É isso mesmo. Quer dizer, e tem mais, hein? Nunca mais foi possível voltar àquelas práticas e àquela compreensão na América Latina. Não é só no Brasil. Quer dizer, deu-se uma espécie assim de salto qualitativo. Até as práticas pouco ou nada progressistas tiveram de reformular-se também no campo da educação de adultos. Eu acho que isso é um dos tais transbordamentos de que eu falava hoje, quando eu disse que um dos defeitos nossos acadêmicos ao avaliar um objeto, por exemplo, é perder a noção. Tu sabe que no fundo a gente perde a noção do limite do objeto, porque a gente não ultrapassa. Entende? Quer dizer, você só percebe que o limite dessa mesa é esse, porque você ultrapassa esse limite. Toda vez em que você se encontre dentro da área, você não pode ultrapassar, você não tem um limite dela. Você só ultrapassa quando você só tem um limite quando você ultrapassa o limite. De modo geral, a gente avalia o projeto sem ir além dele, e aí não apanha os transbordamentos dele, aquelas coisas que se deram
até que eu diria, às vezes, a despeito do projeto. Entende? Eu acho que essa afirmação do Celso, essa percepção do fenômeno em movimento é absolutamente correta, entende? Quer dizer, nesse sentido é que você vê como uma ideia ou outra se insere ou não na história. É quando ela é capaz de, movimentando-se na história, estabelecer certos marcos que passam a ser limites de novo. Entendeu? Eu acho que isso daí foi, e é preciso que a gente diga isso com muita naturalidade, sem nenhuma preocupação maluca, boba. Eu acho que há algo nessas coisas todas. Eu acho que essa afirmação de Celso, a mim hoje, isso que ele disse me iluminou muita coisa. Então você vê que coisa engraçada. Estou com 61 anos, quer dizer, obviamente que eu me estudo muito, não? Eu tenho que me estudar muito, realmente. Eu me sei. Mas hoje essa afirmação do Celso iluminou um bocado o meu próprio estudo de mim mesmo. E lá fora, Paulo? Lá fora, na distância daqui. Ora, esse lá fora foi profundamente importante para mim, para Elza, para meus filhos, entende? É claro que ele foi também profundamente causticante, não? Ele foi compensador, mas ele foi também fazedor de sofrer. Não? E nós tivemos que fazer um aprendizado novo, quer dizer, você não pode deixar o seu país sem data marcada para voltar, e essa é a situação do exilado, não? Sem que você aprenda a ficar sem a data da volta. Quer dizer, esse aprendizado é absolutamente fundamental e ninguém aprende em livro. Quer dizer, é a prática de estar longe sem a data da volta que te ensina a conviver com esta não data. Entende? Então é dura a convivência, sabe? É dura. E eu vi como companheiros meus de exílio não aprenderam. E ou voltaram entregando-se à cadeia, ou voltaram dispostos, pelo menos, a adequar-se, como a necessidade de volta, ou ficaram em desespero no exílio. O que vale dizer, sofrendo profundamente, sentindo-se desenraizados, porque recusaram o mínimo que o exílio te oferece de realidade. E aí é outro aspecto da dramaticidade do exilado. O exilado é que a realidade do exilado é uma realidade de empréstimo. É emprestada. A sociedade que te recebe diz: está aí um pedaço de história, more nele. Um pouco se experimente. Quer dizer, então até o momento, Celso, em que você, praticando a sua ação e a sua reflexão nesse pedaço de história e de espaço que te emprestam, até o momento em que você descobre, por exemplo, que você pode assumir também aquele pedaço, respeitados, porém, os limites que essa assunção tem, que são políticos. Até o momento em que você assume isso, é um sofrimento tremendo. E você não tem outro caminho para assumir essa terra de empréstimo, a não ser, em plena consciência, a não ser que você faça assim uma espécie de volta às raízes, mesmo sem poder voltar lá, mas volta em reflexão. E quanto mais você volta às raízes no tempo seu, e você começa a clarear aquele foco mais mínimo, que é a rua onde você morava,
que é a casa onde você nasceu. E você vai alargando e alcança a vizinhança do bairro. E você vai se espraiando e assume a sua cidade. E aí você diz, poxa, eu sou natalense, ou eu sou recifense. Aí você descobre que é exatamente essa localidade que te vai fazer universal. E não a universalidade que te faz local. Quer dizer, não há nenhuma universalidade que parta a não ser da localidade. Ninguém é local porque é universal, mas todo mundo que é intensamente local se universaliza. Então, isso me foi ensinado pelo exílio. Vai aí a frase de Chaplin, a vida é um assunto local. Mas você vê o seguinte, mas é importante também isso, é que quando a coisa é dialética, é um ir e voltar. Porque o que é, por exemplo, a localidade em si, a que falta a universalidade, é o paroquialismo mais triste e estreito que tu podes imaginar. Então, por exemplo, eu conheço paulistas que são profundamente paroquiais, profundamente focalistas. Eles conhecem a Avenida Paulista e falam de cátedra sobre o Brasil. Quer dizer, falta a força, ou melhor, a localidade esvazia-se em força se ela não é capaz de inserir-se na totalidade. Então, esse é um momento deslumbrante que o exilado, quando experimenta, vive. Aí ele diz, puxa, ele faz as pazes com a cidade, quando ele chegou. Então ele já não... Aí ele entende melhor o que é cultura, o que é história. Aí ele vai descobrir meio que esse negócio todo de carbureto que eu falava hoje não tem sentido. Quer dizer, você não amadurece os fatos na história com química. Entende? Quer dizer, o exílio me ensinou isso. E eu aprendi também muito isso, é fantástico. Um dia eu devo escrever, creio, sobre isso. Puxa, eu estou tão imodesto de dizer que eu devo escrever, mas eu acho que todo mundo que viveu experiências assim deve escrever. Eu ainda não escrevi porque, saindo isso e não saindo da minha prática de escrever, eu tenho medo de pifar. Mas eu me lembro, por exemplo, que foi o tratar bem as minhas marcas locais de recifense, o gosto da pitanga, do suco da pitanga, sabe, da pitangada, o gosto do caldo de cana, do mel de engenho, da batata doce, da farinha, da feijoada do cozido, do peixe de coco, do camarão de coco, da lagosta de coco, da cachaçinha de cabeça. Foi o gosto disso tudo. Isso tudo, afinal, o que é, senão eu? Senão nós? Senão um pedação desse país? Isso é a nossa identidade, sou eu mesmo, é a minha linguagem. É o meu gosto da comida, o que é cultural. Foi cuidando bem dessas coisinhas que eu andarilhei pelo mundo. Cidadão do mundo. E virei cidadão do mundo, não do ponto de vista, e agora eu sou muito leal ao dizer, não porque a pedagogia do oprimido está em 17 línguas. Eu virei cidadão do mundo porque profundamente encontrei a minha recificidade. Por isso. Então, por onde eu andei no mundo, eu andei cuidando das minhas marcas. E veja bem, e agora outro lado dessa dialética, se eu não carregasse no meu corpo consciente, na minha capacidade de querer bem, na minha amorosidade, se eu não carregasse as minhas marcas, a minha andarilhagem seria uma enfadonha viagem sem destino. Era um andar,
era um andar sem rumo e não a andarilhagem. Eu vou contar um caso dessa andarilhagem para explicar aos nordestinos como eu cuidei dessas coisinhas, e aí eu dou boa noite a todo mundo, inclusive a você, e quase assim, sem nenhum protocolo, arrebento com os horários do programa. Eu encerro sem ser eu o coordenador do programa. Mas eu ia em Fiji, quem estiver me vendo e me ouvindo, que não saiba um danado é isso, que eu também não sabia, bem, abra aí um mapa e pega lá para transbordando a Nova Zelândia, no Pacífico Sul, aquele conjunto de ilhas que estão lá no Pacífico Sul. Fiji é uma delas. E eu chego a Fiji, depois que andei toda a Austrália, andei toda a Nova Zelândia, e dei um salto para as ilhas e fui a Papua, Nova Guiné, e de Papua dei um salto, fui para Fiji, participei de uma conferência para estudantes das ilhas todas do Pacífico, na Universidade de Fiji. E quando eu ia no carro como professor, eu aí começo a ver no dia seguinte ao da chegada, eu cheguei de noitinha, não deu para ver nada. No dia seguinte, cedinho, ele sai comigo e eu primeiro passo a noite toda chovendo e ouvindo barulho de chuva no telhado. Esse negócio me fazia uma falta, sabe? Quase de buscar um psicanalista. Que precisão enorme de água de chuva. E eu passei sem dormir, ao mesmo tempo querendo dormir, porque estava sendo acalentado, como todo bom nordestino, pela chuva batendo na telha e depois caindo. Tu não conheces isso como paulista, e depois caindo na biqueira da casa. E se conhecido que cai em cima de uma latinha, se conhecido que cai em cima de uma folha de banana, aí o barulho é melhor. Então, olha, barulho de chuva é como coceira de pé para nordestino. Entende? Então, quando de manhã eu saio, depois de uma noite dessa, no automóvel, aí eu vejo na estrada assim, o que é que eu vejo? Mas uma quantidade misteriosamente grande de avenquinhas, não? De todas essas qualidades de folhinha lindinha, toda desenhada. Você tem a impressão que o Papai do Céu passou a noite com a tesourinha, cortando, sabe? E eu disse para o professor, para, por favor, o carro. E ele parou, e eu abro a porta, desço e fico lá de cócoras, pegando, não arranquei nenhum, hein? Alisando as folhinhas das avencas. E o professor espantado, porque aquilo é o óbvio dele, aquilo é o cotidiano dele, como é o meu. Só que ele não sabia que o meu também era aquele, e que aquilo era um reencontro quase de gente com gente. Eu reencontrava os vegetais da minha infância, dos meus amores, dos meus presentes para as namoradas. Entende? E ele me pergunta espantado, o que é que está ocorrendo com você? Eu disse, puxa, rapaz, mas depois de tantos anos, sem ver essas coisas, você ainda pergunta o que é que está acontecendo? Isso é um encontro de amor entre mim e as avencas. Bem, é porque eu também tinha as avencas no meu corpo consciente, como marcas da minha infância, da minha adolescência e da minha existência. Quer dizer, eu sou também as avencas. Bem, olha, eu agradeço de novo enormemente a você, a televisão universitária, a todos que tenham tido a paciência de ir até o fim com esse papo. E o meu abraço, como vocês são tanto quanto eu nordestinos, eu não preciso deixar aqui nenhuma das minhas marcas, mas deixo o meu abraço e o meu querer bem.